Como estamos? Reinando em vida. Ah, papai. Assim é. Nós somos um povo que entende a vontade de Deus. Pode ser que escorreguemos dela, mas nós entendemos. Por quê? Temos a instrução na mente. O corpo, a carne milita, então ela escorrega um pouquinho. Mas você tem o teu espírito que milita também. E ele está o quê? Santificado, porque ele tem recebido ricamente a palavra de Cristo. Então, nós conseguimos vencer, por meio de Cristo, na palavra, qualquer situação que nos impeça de andar no Espírito. Assim é, bem? Assim é. Ah, papai. Nós falamos semana passada sobre um assunto rico, que foi o quê? Juntos no Espírito. Que nós não, que Deus trabalha na mente. É na mente. É no espírito e não no corpo. Porque o corpo, que é a alma, que controla a alma, ela para nada aproveita. Então nós temos um espírito que está sendo o quê? Santificado. Corpo, alma e espírito. Santificado. Sem defeito. É chamado o espírito feito perfeito. Porque passamos pela edificação e na edificação despertou o nosso interior. E hoje nós olhamos tudo com olhos iluminados. Então temos uma capacidade de discernir as coisas. Assim é? Assim é. Então, trabalha a palavra na mente para a santificação do Espírito. Que antes da graça ele estava o quê? Adormecido. Você não sabia, e nem eu, que eu era um abençoado. O perfeito nunca. Porque a religião trabalha na mente dos filhos de Deus para eles não sentirem perfeito. Que é até um dito popular que diz: ninguém é perfeito mesmo. Quando fala ninguém, é ninguém. Todo mundo tem os seus erros? Não, nós somos corpo, alma e espírito. E o espírito santifica. Uma vez ele santificado, ele domina a alma, que é a carne, e o corpo. Se tornam o quê? Íntegros. Integridade total. E nós estamos nesse processo da santificação pela edificação e agora na sobre-edificação. Continuamos santificando o Espírito, porque não morremos. Quando morre, o Espírito volta para Deus, santificado. E o corpo e a alma vira pó. A alma some e o corpo vira pó. Mas quando vivo temos o corpo, é esse corpo físico, visível, tem perna, braço, anda na terra. E a carne, que é o espírito, que é a alma, que tem os seus milhões de defeitos. Jesus diz: o espírito vivifica, a alma, a carne, para nada aproveita. Então, a nossa alma, ela é perigosíssima. Ela é o nosso inimigo número 1. Para que o corpo não faça a vontade de Deus. Uma vez santificado o espírito, o corpo é comandado pelo Espírito. Então nós alimentamos bem para que nós não venhamos a desviar da palavra e assim não fazer a vontade de Deus e retroceder. E quando retrocede, a alma de Deus não se comprasse com isso. Então é necessário que mantemos firme, sem retroceder. E só essa palavra da graça tem esse poder para permanecermos firmes no Senhor até o dia da transformação dos nossos corpos, quando ele terá uma nova identidade. Vai ser o corpo glorificado, o mesmo que Jesus de Nazaré teve quando ressuscitou. Assim é, Bessa? Ah, papai. Vamos lá. Hoje nós temos mais um alimento, a qual o título é Vasos de Honra e Vasos de Desonra. Vai ser interessante que o Espírito possa nos dar revelação profunda disso, para nós caminharmos na terra como vasos de honra e não de desonra.
Assim é? E baseado lá em Romanos 9, tem uma leitura grande aqui, 19, diz o seguinte: tu, porém, me dirás, diz que ele queixa ainda, pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto ou vaso perguntar a quem o fez: por que me fizestes assim? Ou não tem olheiros direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer vaso de honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar o conhecimento, o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, aos quais somos nós. Ah, papai. Então, podemos ver aqui que Paulo traz essa imagem para nós pensarmos um pouco. Ele põe Deus fazedor de vasos. Porque o vaso, ele é feito por alguém. O vaso não se faz. O vaso não tem direito de mudar. O vaso não tem direito de querer alguma coisa. O oleiro pega a massa e ele faz o vaso segundo a sua vontade. E Deus, ele coloca-nos como vaso. E você e eu temos que ser obedientes a quem nos fez. E 100% obediente. Uma vez que você entende que é um vaso. É um vaso feito. Você não se fez. Então você e eu não temos direito de fazer algo que contrário àquele que nos fez. Então você e eu temos que crescer na graça, ouvir com muita propriedade, para você decidir para você se é um vaso de honra e um vaso de desonra. Você vai descobrir isso na medida que você vai conhecendo a graça de Deus, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só terminando aqui a leitura, ele diz: dos quais somos nós, 24, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então você é o que? Chamado. Você é chamado. Não foi você e eu que decidimos estar em Deus ou estar em Cristo. Nós fomos chamados. Agora, que vaso eu sou, que você é? Quando chamado, você ouviu? O que você ouviu? É isso aí que o vaso de honra ou de desonra percebe. Qual foi o chamamento dele? O que decidiu dentro dele, uma vez chamado por Deus? Honrar Deus ou desonrá-lo? Porque os homens maus e perversos foram feitos por Deus. Tudo foi feito por Deus. Como o vaso, o homem, o que honra, foi feito por Deus também. Então você pode pensar, então um criminoso foi feito por Deus? Foi. E não tem como mudar isso, porque Deus é o Criador dos céus e da terra e de tudo quanto nela há. Deus fez Abel e fez Caim. O que Caim fez? Desonrou Deus como? Matando Abel. Então o vaso de honra e de desonra foi criado pelo próprio Deus. Ele diz aqui, 19, 24, 25, 24, o quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas dentre os gentios também. Assim, como também diz Osé, chamarei povo meu a quem não era povo meu, e amada minha, quem não era amada minha. No lugar
em que ele disse: vós sois meu povo, assim mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Então, nós vimos que ele está falando de judeu e de gentio. Então, o gentio, que somos nós, não tínhamos participação da glória de Deus, não tínhamos. E ele mudou após a morte de Cristo. E levantado o apóstolo Paulo com o evangelho que atingisse a nós e nos fez povo seu, chamado vasos de honra. Errais não conhecendo. Nós erramos antes de conhecer essa graça, nós não sabíamos disso. E desonramos Deus como? Usando a palavra, o evangelho errado, que é o evangelho da circuncisão, dada a Pedro, João e Tiago. E aprendemos a viver como judeu e não como gentios na graça. Um outro povo que foi chamado para ser filhos do Altíssimo, de honra, de total honra na terra. E nós, infelizmente, não chegou a nós pelos líderes que nós somos um povo gentio e com a glória de Deus, independente dos judeus. Você vê que o sistema hoje glorifica a Deus porque eles aprendem com quem? Judeus. A doutrina que não é separada para nós gentios. Então são judeus falsos, que nem precisariam de ser falsos, porque a honra maior hoje é de quem? Nós gentios, e não os judeus. Acaba que eles não vivem nem como gentil, nem como judeu. Fica titubeando em dois pensamentos, cocheando em dois pensamentos. Não é judeu e nem gentil. Por quê? Porque não tinha o evangelho preparado para nós gentios. Ao passo que veio Paulo, recebeu no terceiro céu, né, esse evangelho de graça e atingiu nós gentios, para que nós não andemos como vaso de desonra, mas sim como vaso de honra. Assim é, Betão? Ah, papai. Então, somos nós o que se considera vaso de honra. Não quer dizer que gentio, todo ele é vaso de honra. Não. Nós tivemos na edificação, pregado por José Luiz, e ele atingiu milhões de pessoas sobre o mundo. Quantos ficaram depois que ouviram a graça? Você pode contar nos dedos os que ficaram, porque a maioria entrou, ouviu, glorificou e não permaneceram. Nós vimos muito, até ministério, bispo que entraram, alcançaram uma posição de destaque e abandonaram, retrocederam. Até que mesmo dormia com ele. Então, nós vimos que quem decide a honra, vaso de honra e vaso de desonra, é o Criador. Que ele que criou todas as coisas. Ele que fez o vaso de honra e de desonra. Aqui ele diz no versículo 22, ele diz: que diremos, pois se Deus, querendo mostrar a sua ira, então Deus fica irado? E fica. Ah, que isso, Deus é bonzinho. Não, não é bonzinho. Deus é bom, mas ele tem a sua ira. E quando ele ira, como se diz, sai de baixo. Os egípcios experimentaram a ira de Deus quando eles perseguiam os vasos de honra de Deus. Quando abriu o Mar Vermelho, passaram todos os vasos de honra até o presente momento. Aí o vaso de desonra veio para continuar a perseguição. O que aconteceu? O mar se uniu, fechou, e mataram, morreu milhões de egípcios, porque a companhia era extensa e eles experimentaram o poder de Deus. Ele diz aqui: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder. Então Deus gosta de apresentar sobre a terra o que? Poder.
Ele é conhecido como Todo-Poderoso. E não há ninguém na terra, no céu ou debaixo da terra como o nosso Deus. Em poder não existe, né? Suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição. Então tem gente que não tem como, não tem jeito. Não, mas eu vou orar para ele vai converter, ele vai mudar de procedimento, ele vai receber a bênção de Deus. Por isso que Paulo diz em Romanos 6, 8, que nós não sabemos orar como convém. A oração do vaso de honra é diferente. Ele tem consciência do que ele está fazendo segundo a vontade de Deus, que ainda doa em nós. Mas convém fazer a vontade de Deus e não da carne, da alma. A alma, ela tem compaixão, não é isso? Ela vê uma situação, tadinho, foi sem querer que ele matou 10, uma pessoa boa demais, eu conheço essa pessoa. A alma é enganadora. O Espírito julga com justiça. E a ira de Deus, ela vem sobre o vaso de perdição e não de honra. Esse vaso de perdição, ele é vaso de honra, ele é preparado para a perdição. É lógico, Deus não deu olhos para nós sabermos quem é. Por quê? Pode ser que um ladrão, um assassino, um estuprador, pode ser um filho de Deus, porque ele não conhecia quem ele era. Vaso de honra. E quem não conhece, o que ele faz? Erra. Errais por não conhecer. Por isso que nós temos que pegar os gentios, os homens da terra, e mostrar a verdade para eles. Na verdade, vai saber quem é quem. Vaso de honra ou de desonra. Ou joio ou trigo. Essa palavra vai decidir para as pessoas quem elas são. Lembrou bem, eu coloquei, vai sacar o interior de cada um. A pessoa pode estar 1 ano da graça, 10 anos, 15 anos. Ela vai continuar sendo tratada para sacar o interior. Como? Acontecendo situações, você vai agir como vaso de honra ou vaso de desonra. Nós vimos que em Crescendo em Graça, pessoas que estavam 15 anos com José Luiz, desviou completamente, virou uma pessoa totalmente o contrário, e ela recebeu a mesma instrução. Assim também nós devemos vigiar, porque Deus está sacando o interior, a mente de cada um, como? Criando situações para ver qual é o meu proceder, se é de honra ou de desonra, se é de ira ou de paz. Então você e eu temos que andar no Espírito, sob a instrução do Senhor, ouvindo ricamente toda a palavra, todo o Evangelho de Cristo. Porque na hora que acontecer alguma coisa, você tem um Espírito alimentado, que vai entrar o quê? O fruto dele. A paz, a alegria, a bondade, o amor, é o domínio próprio, que é relevante no meio dos filhos de honra. E tudo procede de Deus. Tudo que acontece na minha vida, na tua vida, no dia a dia, procede do Senhor, pessoal. Não é você e eu que definimos as coisas. Tudo já foi definido por Deus. Davi diz, no Salmo 139, que todos os seus dias foram criados e determinados antes mesmo que ele existisse. Davi, que chegou a uma maturidade de vida com o Senhor, que ele pôde ver que tudo que aconteceu com ele foi predeterminado por Deus. Nós somos predestinados. Por isso que Paulo diz, as coisas velhas para trás ficam. Você, uma vez iluminado, você vai pensar num passado sim, e vai
que tudo aquilo foi determinado por Deus, para que você chegasse agora a ser um vaso de honra, para glorificar o Senhor. O vaso não tem direito de si mesmo, o oleiro que tem direito do vaso. Ele diz aqui, ele diz, porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei. Quem levantou o Faraó? Foi Deus. Ah, não acredito. Aquele homem é mau demais. Ele sacrificou o povo de Deus, matou vários. Pois é, o Senhor disse aqui, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder. Pode perguntar ao vaso, por que me fizeste assim? Faraó levantou, foi levantado por Deus para ser um vaso de morte e sofrimento para o povo de Deus, porque Deus tinha um propósito naquilo. Deus sabia o que ia acontecer com esse povo. Mostrar o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Olha, que Faraó cumpriu cabalmente o que Deus determinou, que hoje não existe na terra ninguém que não conheça a situação do Egito com o povo de Israel. Todos sabem que Faraó perdeu a batalha. Todo mundo sabe disso. Porque Deus mostrou a esse vaso quem é ele. E toda a terra se dobrou diante do Senhor. Assim é? Então ele criou vaso para a honra e vaso para a desonra. Qual vaso que você é diante do crescimento da graça no seu interior? Que você apura? Eu vi muitos abençoados, depois de 10, 15 anos, ouvindo essa graça, ele decidiu, ele falou, eu sou vaso de desonra. Eu sou vaso de desonra. Eu não permaneço mais nisso. Esse evangelho não é para mim. É assim que Deus determina. E deixa, porque ele fez vaso de ira preparado para a perdição, e vaso de misericórdia para a sua glória, que preparou de antemão. Assim é, pessoal. Então, nesse crescimento, nós precisamos de definir quem somos e andar daquilo que você é, ser sensato, ser verdadeiro. E tudo já nos foi dado. Então você tem ferramenta hoje para andar como vaso de honra. Você tem instrução para isso. Sua mente, ela tem muito conhecimento hoje da graça de Deus. Então você pode definir a quem seguir. Se é Baal ou se é o Senhor de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Você decide qual caminho que você deve andar. Assim é, essa é a palavra que eu tenho para vocês nessa noite. Papai. Assim é.